E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luigi Granieri de novo. Hoje eu resolvi disponibilizar para vocês um pedacinho de uma aula que o pessoal ama no curso. Aula sobre cabeamento. Vamos falar um pouquinho o que é um TRS, o que é um XLR, o que é uma linha balanceada, como isso funciona. De pouquinho em pouquinho. O vídeo não pode ser muito longo, então nós vamos fazer um apanhado geral e depois com calma a gente vai fazendo vídeos detalhados sobre cada coisa. Vamos lá? Então, como eu ia falando, eu resolvi disponibilizar para vocês um pedacinho de uma aula que eu dou no curso que o pessoal ama, aula sobre cabeamento. A mesa tá cheia de coisa aqui, tudo preparado para a gente falar um pouco sobre esses caras. Vamos lá aprender? Muito bem, como vocês estão vendo aqui, a gente tem então o conector TS, porque ele tem a cabeça e o corpo, tip sleeve, e o conector TRS, que vem de Tip Ring Sleeve. Cada um desses dois conectores, o pessoal costuma chamar muito de P10. O grande problema é esse, P10 confunde, porque em teoria o pessoal vai chamar isso aqui de P10 mono e esse cara de P10 estéreo. Pois é, só que esse cabo, por exemplo, não pode ser chamado de estéreo. Esse cabo que nós estamos vendo agora aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Olha lá, esse cabo é o seguinte, ó, não é um estéreo para dois mono. Esse cabo é o cabo que a gente vai usar, por exemplo, para ligar num compressor. O compressor é clássico esse tipo de ligação. A gente vai pegar a saída e a entrada naturalmente, que é chamada de insert da mesa. Vai ligar este cara. E esses dois aqui, um é in, outro é out do compressor. Mais pra frente, quando a gente for falar de compressor, nós vamos falar direitinho disso, mas dá para entender bem o que eu quero dizer aqui. Ok? Muito bem. Outro cabo que a gente tem é o nosso famoso RCA. Ele não é de jeito nenhum um cabo ruim. A grande sacada é que é o seguinte, este cabo não é um cabo apropriado, por exemplo, para você fazer ligações profissionais do tipo mesa de som e etc, porque você começa muito tiro e põe com esse cara, ele acaba estragando inteiro. Temos aqui o famoso conector XLR e nós vamos ter os dois lados do XLR. A gente tem XLR fêmea, XLR macho. Atenção, XLR macho é este cara aqui, ó, que tem as pontinhas. XLR fêmea é essa outra ponta que tem os furinhos. A gente pode ter também conexões TRS para TRS, por exemplo, esse tipo de cabo. Esse tipo de cabo são conexões que nós vamos usar, por exemplo, para fazer interligação de linha entre equipamentos. Reparem, por que é a grande sacada, por que é importante o que a gente está falando agora nesse momento sobre o cabo, a gente não chama ele de P10 e sim de TRS ou de TS. Esses cabos, por exemplo, olha aqui, eu tenho vermelho e azul, vermelho e azul. Eu tenho o vermelho lado direito e o azul lado esquerdo. Aqui mesma coisa, direito e esquerdo. Esse cabo dá a volta toda e chega aqui. Qual que é a grande sacada disso aqui? Esses cabos são balanceados, por isso que chamar esses caras de P10 não dá certo, porque você vai falar P10 estéreo, não é estéreo, cada cabo desse é mono. Esse cabo é o cabo que tem o conector para você fazer uma ligação de caixa de som. Então, por exemplo, quando você tem um equipamento que precisa ser feita a ligação numa caixa, esse é o cabo que nós vamos usar. Esse é o famoso cabo de fibra ótica. Esse cara transmite o sinal por luz. Essa é a grande sacada. Estão vendo ali o pontinho vermelho? Olha lá. Quando eu coloco a outra ponta, esta outra ponta eu vou colocar ali no foco de luz, olha lá, dá pra ver direitinho a luz saindo ali, ok? Isso é muito interessante, na verdade é muito legal a gente pensar que existem vários tipos de cabos. Por exemplo, esse cabo é chamado Toslink, que é o cabo, muita gente chama de cabo óptico, porque naturalmente ele é um cabo óptico. Mas, por exemplo, você pode ter uma conexão de cabo RCA, como esse nosso amigo, o famoso RCA aqui, e que ele vai fazer a transmissão também do SPDIF, que é o mesmo protocolo que viaja pelo cabo óptico sem nenhum problema. Então isso não vai ter nenhum tipo de diferença, ok? Mais uma coisa que é super importante a gente falar, vamos lá. Este cara, por exemplo, é um casador de impedância. Ele tem conector TS de um lado e ele tem do outro lado um conector XLR, ok? Só que esse é um casador de impedância de microfone. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, tá bem claro lá,
low impedance, high impedance, ok? Esse é o famoso high Z, low Z, beleza? Só que reparem, olha a impedância do match transformer dele. Ele vai transformar, por exemplo, 250 ohms em 50 mil, ou seja, vai de 250 a 50 mil. Isso é um DI? Mais ou menos. Um DI, na verdade, isso é um DI, né? O famoso IMP2. Vamos lá, como é que funciona então o DI? O DI, a ideia é a seguinte, você vai entrar por essa entrada high Z, só que preste atenção, high Z é alta impedância, portanto você pode entrar, por exemplo, com o cabo da guitarra pelo lado aqui do high Z, pode voltar com outro cabo pro seu amplificador, nenhum problema, tá tudo certo até aqui. E aqui eu tenho low Z output. No low Z output, o que nós vamos ligar? Um cabo XLR, que esse cara vai aqui. Beleza, isso é ligação correta, porque aqui está escrito high Z. O que normalmente acontece? O pessoal pega e liga alguns equipamentos, depois nós vamos explicar só um pedaço sobre DI, mas é muito comum ligar, por exemplo, teclados aqui. Violão elétrico que já tem pré aqui. O que acontece? É que a gente aprende lá no curso já logo do começo. Entrada de alta impedância é uma entrada de alta impedância. Tá escrito aqui, ó, high Z, tá vendo? Portanto, o que acontece? Quando a entrada é de alta, eu não posso ligar, por exemplo, um equipamento que tenha saída de baixa impedância. Teclados, por exemplo, têm saída de baixa impedância. Equipamentos de som como mesa de DJ, equipamentos de áudio, CD players, etc. Esses caras têm saídas de baixa impedância. Eu não posso ligar aqui. Agora você fala assim, bom, tá bom, o que é alta impedância? Alta impedância é guitarra, baixo e todo e qualquer equipamento que tenha captadores. Se não tiver captador, não é para ligar aqui. Ah, mas eu tenho lá um DI ativo, né? Como esse cara aqui, ó. Olha lá, o que está escrito ali, ó? Guitar, speaker. Guitar é para você ligar direto a guitarra e speaker sabe para que é? Para você tirar o cabo do amplificador e ligar o amplificador da guitarra direto nesse input aqui, ó. Tá? Você pega o amplificador e liga aqui, ó. Depois você pega a saída e liga de novo nas caixas de som do amplificador. Galera, seguinte, tá gostando? Não esquece, deixa seu like. Esses likes ajudam muito a gente postar cada vez mais vídeos para vocês. Fechou?